Gente, meus queridos da Escola Transparency, vamos hoje fazer uma demonstração de fluxo de caixa, certo? Tá aqui, ó. Esse demonstrativo a gente vai preencher agora, tá? E a partir daí a gente consegue... Esse é o primeiro passo para a gente entender como se constrói um fluxo de caixa, certo? E posteriormente a gente vai tá trabalhando em outras situações, mesmo? Ou seja, esse é um fluxo de caixa simples e posteriormente a gente vai, em outro vídeo, a gente vai fazer um fluxo de caixa mais complexo, um pouco mais complexo. Ou seja, o que é o complexo? O complexo é a interpretação de algumas contas, né? Porque certas contas acontecem de determinadas situações. Como por exemplo aqui, ó, a gente tem o imobilizado. O imobilizado ele compra e vende bens, né, do imobilizado, certo? Então, mas aqui nós temos que evidenciar o que foi comprado e o que foi vendido. Não simplesmente uma diferença entre esse valor, o X1 que era maior, e o X2 que é um pouco menor. O que acontece? Mas pode ter tido venda também, não só saída, que é a venda desse imobilizado, a saída desse imobilizado, mas pode ter entrada aqui também, mesmo? Então é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, certo? E outras situações também, tá bom? Então vamos nesse fluxo de caixa aqui, a gente vai entender os princípios básicos, tá? De construção de um fluxo de caixa. Então primeiro é o seguinte, nós temos aqui o balanço patrimonial, são esses dois demonstrativos imprescindíveis para a gente fazer o fluxo de caixa, que é o balanço patrimonial e o DRE, demonstração de resultado do exercício, tá? A partir daí a gente constrói o fluxo de caixa. E a princípio é o seguinte, esse fluxo de caixa de método indireto, vou escrever aqui, indireto, já está escrito aqui, ó, fluxo de caixa método indireto. Eu eliminei, eu deixei na próxima exatamente para fechar já com a última linha aqui, certo? Então eu mantive assim, não deixei nenhuma linha espaço lá em branco exatamente para deixar tudo visível, certo? Então ele ocupou exatamente até o fim. Vamos lá? Então existe o fluxo de caixa direto, fluxo de caixa método direto e indireto. Então esse aqui é o método indireto, tá? Ele é de uma certa forma mais fácil de fazer, mais compreensível, tá bom? Para a gente entender, partindo do balanço patrimonial e do DRE. Quanto ao fluxo de caixa direto, ao método direto, ele muito envolve operações de natureza financeira, tá? E esse aqui envolve menos, então envolve mais a questão de natureza contábil, como está demonstrado aqui o balanço patrimonial e o DRI. Então vamos lá. O primeiro princípio é a gente identificar as atividades que está como aqui, ó, as atividades operacionais, de investimento e financiamento. Onde estão localizadas as atividades aqui dentro do balanço patrimonial? Vamos ver. O primeiro objetivo principal é identificar essa diferença aqui, ó. Então, seja a soma dessas atividades aqui, quando a gente colocar essas contas, esses valores aqui, tá? Evidenciando cada situação aqui, certo? Ela vai gerar essa diferença aqui, ó. Seja entre o caixa, né? Aqui e esse aqui. E com essa diferença que teve aqui, vamos ver? Então, é isso aqui. Então, seja, vai gerar um entendimento de que o caixa foi reduzido de 53 para 13.300, 53.200 para 13.300, devido a essas operações que houve em todas essas contas. Então, o objetivo é esse, onde está demonstrado e quais são as atividades que geraram o somatório, tá? Individualmente, e a soma delas geraram essa diferença, essa variação aqui, ó, 39.900, que vai ser a redução do caixa de 53.200 para 13.300, certo? Então, quando a gente colocar essas contas aqui, determinar a localização de cada uma delas e identificar como elas são trabalhadas, a partir daí a gente identifica exatamente essa variação aqui. Então, o objetivo é esse é o objetivo, tá? Então, objetivo do caixa. Aqui está minha... eu vou colocar mais para cá, porque eu esqueci, mas aqui está a minha imagem, tá? A ideia é essa, tá? Agora sim, a ideia então é o seguinte, o caixa, nós vamos buscar daqui o 53.200, vai ser do caixa 53.200, e para o ano 2 vai baixar para 13.300, e essa variação aqui, a gente vai localizar elas aqui, ó, onde elas estão? Então nessas contas aqui, é mesmo? Então em cada conta, vamos lá.
tá? O primeiro ponto é identificar onde estão localizadas as atividades. Quais são as contas que identificam a sua atividade operacional, de investimento ou financiamento. Primeiro vamos partir pelas atividades operacionais. O que são atividades operacionais? São aquelas atividades mais prementes de uma empresa. Vamos partir de uma empresa comercial. A empresa comercial, se ela compra, ela compra e vende à vista, ela entra e sai dinheiro do caixa, certo? Se ela compra a prazo, ela tem fornecedores a pagar, né? Vai entrar, digamos, ela fornecedora, então ela compra o estoque, ela compra estoque, porque o fornecedor tem ligação com o estoque. Se for uma outra conta outra conta a pagar, não é fornecedores, é uma outra conta, salários, contas a pagar. Aqui não tem, nós só tem fornecedor. Então o fornecedor está ligado diretamente a estoque, a compra de mercadoria que a empresa comercializa, mesmo, tá? Se ela vende à vista, vai entrar dinheiro do caixa. Se ela compra a prazo, né? Se ela compra a prazo, estoca a prazo, vai sair dinheiro do caixa, né? Se ela vende a prazo, né? Se ela compra à vista, vai sair dinheiro já do caixa. Se ela compra a prazo, não vai sair dinheiro do caixa agora não. Vai ter um fornecedores a pagar, mesmo. Vou falar bem devagar para evitar da gente perder o ritmo, né? Ou seja, então se ela compra a prazo, ela vai ter um fornecedor a pagar, mas vai entrar aqui no estoque, mesmo. Agora, se ela compra à vista, vai ser dinheiro do caixa no exato momento e entrar no estoque. Agora, se ela vende, né? Vende, vai entrar aqui receita de venda, não é mesmo? Mas se ela compra, se ela vende, à vista vai entrar dinheiro no caixa. É o contrário de compra, né? Se ela vende, à vista vai entrar dinheiro no caixa. Ou seja, mas se ela compra a prazo, todas as vendas estão aqui, ó. Hoje eu estou falando o contrário de novo. Se ela vende a prazo, vai entrar duplicatas a receber. Mas está tudo aqui dentro, ó. As vendas estão todas aqui dentro. Só que as vendas à vista já entram dinheiro no caixa. Já as vendas a prazo vai ficar duplicadas a receber, mesmo? Então, e essa variação aqui, mesmo? Então, essas atividades são operacionais. Então, já acabei de discernir aqui algumas atividades operacionais. Mas tem também essas atividades operacionais que é salários a pagar, né? Aqueles funcionários, né? Os funcionários administrativos, ou da área industrial, né? Impostos a pagar, todos os impostos a pagar estão envolvidos aqui, né? Pode ser imposto de renda, pode ser PIS, COFINS, ICMS, tá tudo aqui, não é mesmo? E despesa administrativa a pagar, então tá tudo aqui. Então essas atividades aqui são chamadas de operacionais, são atividades operacionais, mesmo, tá? Agora nós temos, então tá aqui, ó, atividades operacionais que a gente vai trabalhar com essas atividades operacionais aqui, mesmo? E até essas atividades de investimento. Vou falar de investimento primeiro, né? As atividades de investimento são essas aqui, ó. Basicamente estão todas aqui, né? Todas são localizadas aqui, ativo não circulante, mesmo, todos aqui. Então, imóveis colocado à venda. Então, o imóvel foi comprado apenas para investimento, né? Então, ele está sendo colocado à venda. Então, quando vender, vai gerar um resultado, né, para o caixa, mesmo. Mas ele não faz parte da operação da empresa, porque a operação da empresa não é comprar imóvel e vender imóvel. Pode ser também, mas nesse caso aqui, no princípio não é, tá bom? Imóvel, investimento. Investimento em uma determinada empresa, determinada cota de uma outra empresa, né? Que foi colocado aqui. Então tem um valor de investimento a receber, mesmo, tá? Então, intangível, marcas e patentes também. Então, houve um investimento aqui de marcas e patentes de 39 para 79, já vou dizer aqui os números, né? Investimentos de 79.800 para 66.500, teve uma pequena baixa aí, né? Imóveis saiu de 66.500, né? Baixou para 53.200. Imobilizado saiu de 106.400 para 66.500. Mesmo? Então houve essas variações aqui dentro das atividades de investimento, mesmo? Bom, então tá. Então e as atividades de financiamento? Financiamento a longo prazo, tá? Então fazemos aqui toda a atividade de investimento, tá aqui, ó, tá aqui para a gente colocar essas informações aqui e chegar a essa ideia aqui, a soma de todas elas, né? Esses investimentos, as atividades de operacionais, de investimento e financiamento, consumiram ou geraram caixa. Então esse é o objetivo, né, do nosso trabalho aqui.
E aqui nós temos as atividades de financiamento. Então, falamos das atividades operacionais, das atividades de investimentos, que vamos colocar aqui, e nós temos a atividade de financiamento. Como já está dizendo, financiamento a longo prazo. E no momento que você está constituindo a empresa, nos primeiros momentos que está constituindo a empresa, não tem uma... E também aumento de capital, tá vendo? Aumento. Então, é um financiamento também. Ou seja, aquela pessoa, aquele dinheiro entrou ali na empresa por um dos sócios, né, ou pessoa individual mesmo, tratando que eu vou fazer um financiamento, tá? Financiamento para a minha empresa. Então saiu dos sócios, tá? Para a empresa. E muitas vezes aqui gera dividendos, geram juros sobre capital próprio, ou seja, então é uma outra situação bem mais difícil, um pouco mais avançada, digamos assim, né? Que é um trabalho que tem que ser tratado à parte, e juros sobre capital próprio, que a legislação brasileira trata, tá? Então, que é o pagamento sobre o capital que os sócios dão à empresa, né? Os sócios dão à empresa, então, concede à empresa. Então, tem o financiamento, que fazer um financiamento, o empréstimo, então, empréstimo ou financiamento, tudo está tratando na mesma categoria. Tá? Empréstimo financiamento, então pegou empréstimo financiamento lá no banco, entrou dinheiro no caixa. Então, isso não é uma atividade de investimento e não é uma atividade também operacional, é um financiamento. Entrou, saiu dinheiro do caixa. No caso aqui, ó, entrou o financiamento, saiu de 103 para 199, mesmo, tá? De um capital que aumentou aqui também um pouquinho, né? Entendeu? Os investimentos aumentaram, diminuíram aqui, aumentou aqui, assim, o intangível que aumentou, né? E diminuiu aqui o imobilizado, né? Saiu aqui de X1, X2, né? E fornecedores, olha, aumentou aqui, aumentou isso, aumentou aqui salários a pagar, não, diminuiu muito o imposto a pagar, mesmo, imposto a pagar que diminuiu, e despesa administrativa também diminuiu. E no caso aqui de financiamento, houve um aumento, né? Pegou muito financiamento, entrou, foi para dentro do caixa, esse financiamento aqui. Um dos sócios aumentou o capital, tá? Considerou mais, comprou mais cota de capital. Então, seja, onde foi esse dinheiro? Para aqui, para o caixa da empresa, mesmo, tá? E esses pagamentos aqui, imposto a parte, teve uma redução aqui muito grande, entendeu? De 79, seja, pagou, então pagou de onde? Saiu o dia de onde? Saiu o dia do caixa, mesmo, não é mesmo? Tá? E também aqui mais, tá? E muitas outras situações aqui, tá? E vamos lá, vamos partir agora para a DRE. Então vimos aqui todas as atividades e vamos lançar essas atividades aqui. Agora a DRE nós temos receita de vendas, deduções de vendas, né? E chega a receita líquida. Depois o custo das mercadorias vendidas, né? E chega o lucro bruto. Aí temos as despesas operacionais, estão todas ligadas aqui também às atividades operacionais. Despesas operacionais, atividades operacionais. Então, por isso que estão aqui, ó. Nós temos a despesa administrativa, depreciação, despesas comerciais, salários ordenados, certo? Despesas financeiras, certo? Tá? E provisão para imposto de renda. Chegamos aqui ao lucro líquido. E para o lucro líquido, nós temos que tratar ele lá em cima. Primeiramente, nós temos que levar ele lá para cima para a construção do nosso fluxo de caixa. Mesmo? Ou seja, eu já deixei aqui embaixo um lucro líquido ajustado. O que é esse lucro líquido ajustado? Nós vamos tirar aquela operação que não mexeu com dinheiro, que não envolveu o caixa. Quando eu falo dinheiro, indica que entrou caixa, saiu caixa. Quando se trata de caixa, trata apenas em dinheiro, mesmo? Dinheiro. Caixa é equivalente de caixa, tá? Muitas vezes é caixa e equivalente de caixa, certo? Tudo aqui. O que é caixa equivalente de caixa? É caixa, banco contra movimento, pequenas aplicações, aplicações de curto prazo, mesmo? Então, isso é caixa equivalente de caixa, mesmo? Então, entrou. Ou seja, então, tem atividades aqui, tem operação aqui que não mexeu, não envolveu caixa, apenas um cálculo. Qual é ela? Qual é a principal dela? A depreciação acumulada. Eu faço um cálculo de depreciação e trato aqui como despesas administrativas. Então, essa despesa administrativa que não envolve o caixa, o que a gente está fazendo um tratamento aqui? Do que entrou no caixa. Então, essa operação de depreciação, tá aqui, é resultado disso aqui, ó,
13.300 para 26.600. Então, nesse ano 2000, X2, houve um aumento de 13.300. Então, só de 13.300 aqui, foi para 26.600, né? Então, essa variação de 13.300, o que queria fazer para ela? Com ela, a depreciação, a gente vai tirar esse valor, mesmo? Então, vai tirar daqui, ó. Só que ele vai colocar ele positivo, né? Ele colocou aí positivo, porque ele está eliminando essa situação aqui, ó. Porque ela não envolveu caixa, essa depreciação aqui. Ela está aqui, mas ela não envolveu caixa. Então, um lucro líquido ajustado. Então, o lucro líquido, digamos que é todo um valor que entrou para a empresa e está aqui, ó, 31.900, então, e veio daqui, né? Mas o cálculo de depreciação não envolve dinheiro, não envolve valor. Tá? Não envolve dinheiro mesmo, então não vai entrar caixa nem sair caixa, apenas um cálculo feito pela empresa, né? Tá bom? Então, em outros detalhes, em outro momento a gente vai tratar mais sobre esses detalhes, tá bom? Então vamos agora falar sobre as atividades operacionais. Então, no primeiro momento, vamos fazer algumas operações aqui. E como são as operações? Primeiro é o seguinte, vamos tratar sobre duplicados RCB. Como que a gente vai fazer esse trabalho de duplicados RCB? Ou seja, nós vimos que duplicados RCB saiu de 199 para 292, então teve um aumentozinho aí, mesmo? Então, duplicados RCB, duplicados a receber, mesmo? Então, o que acontece aqui para as contas do ativo? Nós temos uma diferença de cálculo aqui, um modo de calcular que é as contas do ativo. A gente vai pegar o período anterior, que é X1, menos o período posterior, ou seja, o período mais atual, mesmo? Então, é o seguinte, ou seja, 199 menos 292, é mesmo? Ó, 199 menos 292, ou seja, significa que um dia foi realizado vendas, né? Um determinado período, nesse período de X2, nesse ano X2, foi realizado vendas. E essas vendas chegaram a um resumo de que é o seguinte, as vendas a prazo aumentaram. Então significa que deixou de entrar dinheiro no caixa, porque concedeu muitas vendas a prazo. Então essa diferença aqui, olha, então aumentou as duplicadas a receber. Então houve um consumo, não gerou caixa, não entrou dinheiro no caixa, porque as vendas foram a prazo, mesmo. Então é o seguinte, ó, não gerou caixa, tá bom? Então não gerou caixa, porque as vendas foram a prazo, mesmo. Então ela vai ser negativa, por isso que vai ser o menor menos o maior, né? Ou seja, o período anterior para o período atual, mesmo. O qual nós estamos fazendo é X2, mesmo, né? Então, assim nós fizemos a duplicadas a receber. Então, as vendas a prazo, né, significa que deixou de entrar dinheiro no caixa, né? Não foi gerado caixa nesse período com relação a duplicados a receber. Agora, vamos fazer com relação a qual agora? Vamos fazer, dá pra gente até copiar, né? Vamos ver se dá para copiar aqui, ó. Não dá, porque eu escrevi, na verdade, né? Dá. Mas dá assim, ó. O duplicado também eu vou colocar assim, ó. Mesmo? Aí, ficou certinho, né? Ou seja, o que eu fiz agora? Com relação a estoque. Significa que o estoque saiu de 518.700 para 558. Significa o seguinte, que tirou dinheiro do caixa para comprar estoque. Então, consumiu caixa, né? Aqui é mais fácil a gente dizer assim, consumiu caixa, né? É mais fácil. Aqui, digamos que deixou de entrar dinheiro no caixa, a interpretação fica mais consistente, mais compreensível dessa forma. Deixou de entrar dinheiro no caixa naquele período. Mas aqui significa que compra de estoque, então saiu o dinheiro de onde? Saiu o dinheiro do caixa. Então, reduziu o caixa para 39.900 com relação a estoque, mesmo. Então, a gente não mexe, por exemplo, a gente vai chegar a esse resultado aqui com relação a todas as operações aqui, mesmo. Então, caixa equivalente caixa, a gente não mexe, porque lá a gente vai chegar. Então, que para as contas do ativo, apenas essas contas são tratadas como atividades operacionais. O que acontece? Vamos lá para o passivo. Então, o passivo, já vou pegando lá fornecedores, né? Fornecedores. E com relação a fornecedor, vamos fazer o lado contrário, ou seja, nós pegamos o lado menor para o maior, menos o maior. Aqui é o contrário. O fornecedor vamos pegar o maior, que é o X2, né? O mais atual, menos o maior, menos o menor, perdão, né?
significa o seguinte, o que é o significado dessa situação? Significa o seguinte, que embora aumentou o duplicado do CCB, porque as vendas foram tratadas como a prazo, né? Ou seja, deixou de entrar dinheiro no caixa, né? Porque as vendas em grande parte foi tratadas como a prazo, né? Os fornecedores também, ou seja, saiu 266 mil para 292. Então também houve essa correlação, ou seja, eu vou receber as vendas a prazo, também vou pagar mais a prazo. Então é isso que aconteceu. Então, ou seja, então deixou de sair dinheiro do caixa. Então deixou de entrar dinheiro aqui no caixa, deixou de sair dinheiro aqui do caixa, né, com relação a fornecedores, mesmo? Então ficou bem mais tranquilo. Então ficou fácil aqui esse entendimento aqui, vamos copiar. Salários a pagar também. Salários a pagar significa o seguinte, que dos salários a pagar, saiu de 39.900 para 53.200. Então deixou de pagar, estendeu mais o pagamento dos salários, né? Ou seja, o pagamento de salário então saiu de 39.900 para 53. Então deixou de sair, não saiu o dinheiro do caixa, né? Nesse período, ou seja, deixou de sair um pouco mais, né? Estendeu um pouco mais o pagamento de salário, não é mesmo? Né? Então vamos agora para imposto, olha, imposto ao contrário, mesmo? Significa que pagou muito imposto nesse período, então saiu dinheiro do caixa, saiu 71.820 nesse período aqui, tá? Porque os impostos a pagar estavam 79.800 em X1, foi para 7.980, são números bem parecidos, né? 7.980. Então, saiu dinheiro do caixa, mesmo, para pagar esses impostos, né? Esses impostos. Então, saiu, então os impostos a pagar diminuiu, mesmo? Então, o que acontece? Vamos ver onde é que está essa situação aqui. Então, 71, vamos ver se é isso aqui, deixa eu fazer uma relação aqui. Tá? Ah, não vai dar certo, tá? Deixa eu ver. Não. Certo. Devoluções de vendas. Tá, não faz. Essa aqui vai ter que mudar. Tá muito estranho essa conta aqui. Deduções, aqui tá. É deduções. São deduções de vendas. Então, deduções de vendas pode ser impostos também. Mas esses impostos aqui, eles não fecharam aqui exatamente certinho, mas teria que fechar, tá? 71.820, né? Que deu 74, que não tá dando para ver aí não, certo? Mas deu 74.480, certo? Então tem mais um detalhezinho aí que, além desses impostos a pagar, né? Houve essa situação aí, tá? Mas a gente vai tratar essa correlação aqui por exemplo, do imposto de renda, como deduções de venda, a gente vai localizar ela em outra situação, em outro vídeo, onde a gente vai mostrar também essa correlação aqui de dedução, mesmo, tá? Ou seja, essa dedução aqui, ou seja, saiu do imposto a pagar de 79.800 para 7.980, significa que em grande parte vai fazer uma correlação entre esse valor aqui e esse aqui, mas em outra situação, dessa vez não deu certo. Tá bom? Então é o seguinte, nós já fizemos, então despesas administrativas nós já fizemos também, tem a mesma natureza, ou seja, saiu, a gente pega do X2 menos X1, saiu de 66.500, pagou muita despesa administrativa, então consumiu caixa, né? Pagou, né? Estava de 66.500, foi para 18.500, mesmo, então pagou bastante despesa administrativa, mesmo, tá? Então nós fechamos aqui as despesas operacionais, atividades operacionais. Então essas atividades operacionais significa o seguinte, que houve consumiram caixa. Houve um consumo de caixa muito alto, de 212 mil, mesmo, 212 mil para essa situação. Agora vamos ver se houve geração ou dedução de caixa, geração ou consumo de caixa para atividade de investimento. O que nós temos aqui, tá? Nós fizemos as atividades operacionais, vamos fazer as atividades de investimento. Nós temos imóveis de venda. Imóveis de venda nós temos aqui o menor pelo maior, tá? O menor pelo maior, mesmo. Então, imóveis de venda significa que... O que significa? Significa que entrou dinheiro no caixa. Os imóveis estavam valendo 66.500, baixou para 53.200. Se baixou, é que saiu essa diferença aqui, entrou para o caixa, mesmo. Entrou aqui para o caixa. Então, houve uma geração de caixa. Gerou caixa, mesmo.
Então, ótimo então. E investimento, o que houve com o investimento? Tá? Os investimentos, né? E para esse investimento vamos fazer o seguinte, aqui, menos esse. E o que acontece? Também da mesma natureza, no mesmo valor, houve geração de caixa. Tá? Certo? Então esse aqui, ó, consumiu caixa, no total aqui, consumiu caixa, né? Consumiu caixa, consumiu caixa só esse, que é gerou caixa, mesmo, gerou caixa também, gerou caixa e gerou caixa, mesmo. E agora, qual é o intangível? O que vai corresponder ao intangível, mesmo? O intangível da mesma natureza, a gente vai pegar o menor tempo, né? Menor período anterior, né? Para o período atual. Ou seja, saiu de 39.900 para 79.800. Significa o seguinte, é que saiu o dinheiro no caixa para investir em intangível, não é mesmo? E a ideia é essa. Então saiu o dinheiro do caixa, porque aumentou, o intangível saiu de 39.900 para 79.800. Esse aumento de dinheiro investido aqui veio de onde? Veio do caixa. Então saiu o dinheiro lá do caixa para investir por isso que deu negativo aqui, ó. O caixa, houve um consumo de caixa, né? Consumiu caixa nesse caso aqui, tá? Consumiu caixa nesse caso aqui, mesmo. E agora nós temos o quê? Nós temos imobilizado. Nós temos imobilizado. O que houve com imobilizado? Imobilizado foi o contrário, exatamente, quase o mesmo valor, mas não, imobilizado foi o contrário, gerou caixa. Por que gerou caixa no imobilizado? Porque o imobilizado estava no valor de 106.400, significa que vendeu parte desse imobilizado, né? E esse imobilizado, de 106.400, foi para 66.500. E essa diferença de valor aqui, essa geração de caixa aqui, essa rededução do imobilizado aqui, significa que veio para cá, ó. Veio para cá para o caixa, tá? Veio para cá, porque é o X2, né? Mesmo o X2. Então, gerou caixa de 39.900. Fechado aqui, então, atividade de... vou voltar a colocar aqui. Atividade de investimento, houve geração de caixa, só para a gente... Geração de caixa, né? Houve uma geração de caixa para as atividades de investimento. Então só resta agora a atividade de financiamento, mesmo, tá? Antes é o seguinte, nós temos que sair desse valor e a somatória, tá? Deles tem que chegar. O consumo de geração de caixa já chegou a 140. Nós temos que ver essa diferença aqui, tem que chegar nessa diferença aqui, ó, tá bom? Tá? Porque houve o caixa que estava no valor de 53.200 em X1, tá? Baixou para 13.300, então houve esse consumo de caixa. Em geral, houve um consumo de caixa. Então vamos fazer atividade de financiamento. Então, atividade de financiamento, nós vamos chegar nessa situação aqui. Vamos ver o que dá aqui. Significa o seguinte: houve uma geração de caixa. O financiamento significa o seguinte, que tinha um financiamento de 103 mil, pegou mais dinheiro, financiou mais para entrar mais dinheiro aqui no caixa da empresa. Foi lá no banco e falou, me dá um financiamento aí, então gerou mais financiamento a pagar, né? E esse dinheiro aqui entrou onde? Entrou aqui para o caixa, então por isso que ele é positivo aqui, ó. Então gerou caixa, mesmo, tá? Agora só resta o capital. Teve um aumento de capital aí, não teve? Vamos ver o que deu, né? O que deu? Então pegamos o atual, que é o X2, menos X1, né? Houve também geração de caixa. Entendeu por quê? Um dia, um dos sócios, ou sócio, ou todos os sócios, resolveram aumentar o capital da empresa. Se houve esse aumento de capital, esse dinheiro foi para onde? Foi aqui para o caixa da empresa. Tá? Esse caixa da empresa pode ser o próprio caixa, o banco, ou pequenas aplicações, caixa equivalente de caixa. Então, gerou dinheiro aí. Então, significa o seguinte,
que fechou aqui, ó, 39.900, exatamente como eu já havia pautado lá, né? Essa diferença aqui, ó, essa diferença de 3.200 que eu demonstrei aqui, ó, essa de 3.200 menos 13.300, já fechamos aqui com esse valor, mesmo, 39.900. Significa que agora eu vou pegar aquele caixa inicial aqui, ó, e vai ter que chegar nesse valor de 13.300. Será que vai? 13.300. Fechamos nosso. Mas no geral, em todas as atividades, somando todas as atividades, que deu positivo, aqui deu positivo, né? Houve geração aqui. Deixa eu só colocar aqui. Houve geração aqui, mas aqui o consumo foi grande de caixa, não é mesmo? Houve um consumo muito grande aqui nas atividades operacionais, né? Principalmente de impostos a pagar, de despesa administrativa, né? Entendeu? E também houve duplicados a receber, ou seja, as duplicadas a receber aumentou as vendas a prazo, né? Ou seja, de repente pagou muito imposto, o imposto a pagar, estava 79, foi para 7 mil, despesa administrativa também, baixou muito, então, ou seja, então houve um consumo muito grande de caixa, né, nas atividades operacionais, então por isso deu negativo mesmo. Então para cá nós vamos fazer essa, ou seja, vamos somar todos eles, olha só onde está o cerne da situação. Vamos somar todas essas atividades, pegamos no lucro líquido ajustado, né, somando com as atividades operacionais, que deu negativa, né? Mas somando com a atividade de investimento, que deu positiva, a atividade de financiamento, que deu positiva, e chegamos aí a 39.900 a consumo e geração de caixa de todas as atividades. E para isso, nós temos aqui, ó, a soma deles, o caixa inicial, mais a geração, o consumo de caixa nas atividades, que deu 39.900. Chegou no caixa final de X2. Olha aí, mesmo? 13.300, exatamente como nós temos aqui, ó, mesmo? Saiu de 3.200 para 13.300. Fechamos nosso trabalho. Fechamos nosso fluxo de caixa método indireto, mesmo? Então, ótimo. Então, estamos aí, tá? Vou publicar esse vídeo aqui no YouTube, né? E para isso, você entra aí, assista o vídeo, entendeu? Clica aí no gostei. E clique aí no canal também, se inscreva no canal, virão muito mais atividades de contabilidade que a gente vai desenvolver, e para isso a gente vai estar bem preparado aí para o exame de suficiência. Ok, gente? Até mais. Transparency School, Wilson, até mais. Tá, tchau.